Havendo número legal, dou por aberta a 18ª sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 68. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Termo de compromisso do vereador Márcio Pereira Pinho. Em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 13 da resolução número 284, de 27 de maio de 2024, novo regimento interno dessa casa, solicito ao senhor Márcio Pereira Pinho, vereador eleito, adentre no plenário para prestar compromisso. Peço ao senhor vereador Zé da Mula, conduza o vereador Márcio Pinho até a tribuna. Assim irei ler o compromisso e logo em seguida o senhor secretário irá fazer a chamada do senhor vereador Márcio Pinho a declarar. Assim eu prometo. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de São Paulo, a Lei Orgânica do Município de Santa Isabel e as demais leis. Desempenhar com lealdade o mandato que me foi outorgado. Promover o bem geral do povo de Santa Isabel, exercendo com patriotismo as funções de vereador. Márcio Pereira Pinho. Assim o prometo. A partir desse momento, fica oficialmente empossado o senhor Márcio Pereira Pinho, no cargo de vereador do município de Santa Isabel, para o mandato outorgado pelo povo isabelense, cujo período se iniciará no dia 31, se encerrará no dia 31 de dezembro de 2028. Está com a palavra o vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa diretora, nobres pares, senhor prefeito municipal Dr. Carlos Chinchilla, figura pública pela qual cumprimento todas as autoridades aqui presentes, nobres pares, a todos vocês que estão presentes nessa casa, a vocês que estão acompanhando em vossas casas. Geralmente e quase sempre os meus discursos não são escritos, mas diante da importância da data e que se faça necessário o registro nos anais dessa casa do que penso, do que entendo e da maneira como conduzirei o meu mandato aqui, farei uma breve leitura do meu discurso aqui essa noite. Não caminhamos sozinhos. Quero iniciar minha fala reafirmando que política se faz construindo pontes. Minha posse na data de hoje corrobora para tal. Foi necessário ser procurado por um vereador que fez oposição à nossa campanha, vereador Marcos Canor, que agindo com senso de justiça e lastreado pela legalidade, cumpriu o seu papel, me alertando e orientando buscar informações. Contudo esclarecido, foi justamente a contabilização de votos de outro partido, embora da mesma coligação, que viabilizou minha eleição como vereador. O oposto também é verdadeiro. Essa mesma contabilização inviabilizou a eleição de outro candidato da outra coligação. E aqui eu quero parabenizar o excelente trabalho executado
pelo vereador Walter Negrão, à frente da cadeira aqui ao longo desses 5 meses. Essa cadeira que venho ocupar não me pertence. Ela representa cada voto do meu partido, de cada candidato. Votos de toda a coligação. E por que não, como dito antes, de toda uma eleição? Ela representa os anseios e as vontades de nossa população, a exemplo de cada cadeira, muito bem representada aqui pelos meus pares nessa casa. Venho assumir aqui essa cadeira e dizer que é importante neste momento se despir das vaidades e ter a humildade de compreender que não é possível construir um sonho sozinho. Cada um dos representantes dessa casa tem sua importância, e isso tem que ser uma regra. Não sendo possível dizer que um é mais importante do que o outro. Venho para somar, e dentro de todas as possibilidades estruturais oferecidas pelos partidos da minha coligação, em especial o partido PSD e o partido PL, faremos o possível para ajudar a transformar e dar rumo ao desenvolvimento de Santa Isabel. Pautarei meu mandato em 5 princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por sinal, considero aqui um resumo muito objetivo de como um político deve proceder. Tenho absoluta convicção que caminharemos juntos com o executivo do município na maior parte do tempo. Mas em alguns momentos, divergências serão saudáveis, necessárias e importantes para a administração. Uma oposição responsável e construtiva sempre trará mais benefícios do que problemas para quem administra com seriedade. Pois, em boa parte das vezes, é por ela que os erros são apontados. Finalizo agradecendo todos que não mediram esforços para tornar possível a minha posse na data de hoje. Desde a Justiça Eleitoral de Santa Isabel, pela seriedade, compromisso e rapidez desde que tomou conhecimento do fato, me diplomando em menos de 24 horas. Aos amigos e colegas de partido, coligação, jurídico e todos aqueles que de uma forma ou de outra me felicitaram e declararam apoio nesse momento tão importante. Não citarei nomes para que não cometa injustiças. Minha gratidão a essa casa de lei, que de maneira amistosa, amigável e receptiva, me recebeu de braços abertos, possibilitando minha posse nessa data de hoje. Meu respeito e reconhecimento a todos vocês. Aos 2 pilares mais importantes da minha vida, minha família, que hoje aqui está presente, e me ensinou que mais importante que a vitória é se mostrar presente também nas derrotas e nas decepções. E sempre tive o apoio incondicional de todos eles em ambos os momentos. Minha gratidão a Deus, que mais uma vez me ensinou a importância da fé, da crença e do acreditar que o seu agir quase sempre é diante do impossível perante a nós, seres humanos. Não era sequer suplente. E diante do impossível, perante a minha pessoa, fui literalmente surpreendido diante de um fato que estava encerrado e enterrado. Aceitei, agradeci e continuei confiando minha vida nas mãos de Deus naquele momento de derrota. E no momento que eu menos esperava, esse Deus maravilhoso me honrou, possibilitando estar aqui essa noite, nesse momento tão especial e nessa data tão importante. Pois assim teria que ser. Portanto, a você que está assistindo, nunca desista dos seus sonhos.
e tenha na esperança o porto seguro mais poderoso que existe quando alicerçado na fé. Eu dedico a minha posse no dia de hoje a um grande homem público que eu tive a honra de conviver por muitos anos, principalmente nos tempos próximos à sua partida desse plano material. Um grande mestre, inspirador, um ser humano fantástico, chamado Valdemar de Brito Simão, carinhosamente conhecido como Neném Simão, ao qual eu peço, quebrando o protocolo, e se o presidente assim me permitir, uma grande salva de palmas. Muito obrigado a todos vocês. Quero desejar ao senhor vereador Márcio Pinho muita saúde, muita sabedoria para exercer o cargo de vereador nesta Casa Legislativa e junto possamos fazer uma Santa Isabel muito melhor. Parabéns, Márcio Pinho. E seja bem-vindo. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da atas. Ata da sessão plenária ordinária do dia 27/5/2025. Ata da sessão plenária extraordinária do dia 27/5/2025. Estão em discussão as atas. Estão em votação as atas. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. As atas estão aprovadas por unanimidade. A seguir, passaremos à leitura da matéria constante do expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Projeto de lei número 10, alterando o anexo que especifica constante da lei de número 3.270, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Isabel para o exercício financeiro de 2025 e dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos, de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Habitação, Meio Ambiente, de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Desenvolvimento Econômico, de Turismo, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas, de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. Ofícios. Ofício Gabinete do Prefeito número 447, em resposta ao requerimento 137 da vereadora Bruna. Ofício Gabinete do Prefeito número 448, em resposta ao requerimento número 140, vereador José Martins. Ofício Gabinete do Prefeito número 449, em resposta ao requerimento número 136, vereadora Bruna. Ofício Gabinete do Prefeito número 450, em resposta ao requerimento número 139, vereadora Maria Telma. Ofício Gabinete do Prefeito número 451, em resposta ao requerimento 141, vereador Edson. Ofício Gabinete do Prefeito número 452, em resposta ao requerimento 142, vereador Wagner. Ofício Gabinete do Prefeito número 453, em resposta ao requerimento 144, do vereador Marcos Canoa. Ofício Gabinete do Prefeito número 455, em resposta ao requerimento número 143, vereador Wagner. Ofício Gabinete do Prefeito número 454, enviando-nos cópia da Lei 3.280, que acrescenta o artigo 3º à Lei de número 3.273, que dispõe sobre revisão geral anual e aumento real dos valores da tabela básica de vencimentos dos servidores
do Poder Legislativo. Ofício Gabinete do Prefeito número 456, enviando-nos cópia da lei de número 3.281, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Santa Isabel e da outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito número 444, enviando-nos os demonstrativos de tributos próprios relativos ao mês de abril de 2025. Ofício Gabinete do Prefeito número 445, enviando-nos o relatório de recursos federais recebidos relativos ao mês de abril de 2025. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Passaremos à leitura do convite recebido de origens diversas. Convite do Lanifício Esporte Clube para a comemoração dos 68 anos do clube, a se realizar no dia 8 de junho de 2025, a partir das 6h15, na Avenida Nicola Cianflone, 309, bairro Lanifício. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Projeto de lei número 7 dos vereadores Oswaldo e Edson, dispondo sobre a proibição de eventos e manifestações públicas que utilizem figuras religiosas de forma desrespeitosa e promovam a intolerância religiosa. Esse projeto será enviado às comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos. Projeto de lei número 8 dos vereadores Oswaldo e Cristiano, dispondo sobre o reconhecimento da fibromialgia como deficiência no município de Santa Isabel e dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça, Redação, de Saúde, Desenvolvimento Social e Atividades Privadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 164, vereadores Oswaldo, Maria Thelma e Bruna. Requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a essa Casa de Leis informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a implementação no município de Santa Isabel de projeto similar ao projeto Casulo, desenvolvido em São José dos Campos, voltado ao acolhimento e cuidado de mães e mulheres no período de amamentação. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Oswaldo Júnior. Boa noite a todos, mesa diretora, todos presentes, aqueles que nos assistem de casa. Temos aqui um projeto interessante. Antes, boas-vindas ao nosso vereador Márcio Pinho e também cumprimento o nosso amigo Walter Negrão, que está ali na plateia. Um projeto interessante. Primeiro falar, Bruna e vereadora Maria Thelma, da Frente Parlamentar Feminina, com a sua ação relevante no Alto Tietê. E esse projeto Casulo, que hoje acontece no município de São José dos Campos, ele visa fazer algo importantíssimo nas fases iniciais de todo ser humano durante ali o seu período de criança, que é a conexão dessa criança com a mãe no período de amamentação. Isso não é opinião nossa, isso é ciência. A ciência nos mostra que esse é um período importantíssimo de conexão entre criança e mãe. Fora isso, o projeto Casulo também instrui mulheres em vulnerabilidade a cuidar das crianças, a saber carregar uma criança recém-nascida, a saber fazer arrotar, entre outras questões que podem parecer simples e do dia a dia para nós. Mas saindo um pouco da nossa bolha social e entrando nas diferenças que permeiam o norte ao sul do Brasil, a gente vê a inteligência e a eficácia que um projeto desse pode trazer. Nós sabemos que ele tem questão orçamentária para implantar no município, precisa de um local, precisa de profissionais, então caberá ao Executivo nos apresentar também um estudo como justificativa de um projeto como esse, mas fica aqui a minha justificativa pelo qual nós estamos fazendo juntos. E nós recebemos aqui na Câmara Municipal a Frente Parlamentar Feminina, com vereadoras de várias cidades aqui da nossa região, né, Bruna? E foi um dia importante, tem deputado também que tem nos apoiado nessa estratégia, e eu fico feliz de poder estar junto com vocês na causa da mulher. Obrigado. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade.
Requerimento número 165, vereador Oswaldo, requerendo ao senhor prefeito municipal enviar a esta Casa de Leis as planilhas de custo, desde 2021, de todas as obras públicas finalizadas, pausadas e em andamento, contendo detalhadamente, discriminado por item adquirido ou serviço contratado. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 166, vereador Oswaldo, requerendo ao senhor prefeito municipal local enviar a esta Casa de Leis relação dos serviços que são terceirizados na Secretaria de Serviços Municipais, bem como os respectivos contratos provenientes desses serviços. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 167, vereador Francisco, requerendo ao senhor prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações sobre possibilidade de realização de estudo de viabilidade para implantação no evento Santa Isabel Rodeio Fest 2025, de área específica de acolhimento, conhecida como Tenda do Silêncio ou Sala de Descompressão, destinada às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e pessoas com deficiência. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra, por favor. Por favor, secretário. Mencionado pedido se faz necessário a fim de garantir a promoção da inclusão social, da acessibilidade e do respeito às diversidades, especialmente as pessoas com transtorno do espectro autista e as pessoas com deficiência. Eventos de grande porte, como o Santa Isabel Rodeio Fest, costumam apresentar elevados níveis de estímulos sensoriais, assim como luzes intensas, som alto, aglomerações e movimentações constantes. O que, para muitas pessoas, em especial aquelas dentro do espectro autista, podem gerar sobrecarga sensorial, crises de ansiedade e extremo desconforto, comprometendo sua permanência e participação no evento. A implantação de uma tenda do silêncio ou sala de descompressão oferece um espaço protegido, com ambiente controlado, onde essas pessoas possam se recompor, encontrar equilíbrio sensorial e emocional, permitindo que retomem a participação nas atividades do evento, caso desejem. A proposta reafirma o compromisso deste Poder Legislativo e da administração pública com a construção de uma sociedade mais inclusiva, empática e acessível a todos os cidadãos. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Francisco Pereira de Melo, o Chico do Mercado, vereador. Continua a discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, uma boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar o vereador Márcio aí. Seja bem-vindo a essa casa. Já trabalhamos junto aqui, sei da sua competência e o que você pode somar, tanto junto a essa casa, junto ao executivo. Senhores vereadores, esse requerimento em si é um requerimento muito importante para o nosso município em si, porque, na verdade, a gente vai colher informações referente a um projeto de lei que eu vou estar apresentando nessa casa após janeiro, vamos pôr aí, após setembro, após a festa dos rodeios aqui no município, porque, na verdade, dentro desse requerimento em si, a gente ia apresentar, né, dentro das áreas VIPs, os rodeios têm as áreas VIPs, e a gente ia apresentar esse requerimento através de projeto de lei para a próxima festa, e a gente poder organizar mais a área VIP e também esse requerimento do vereador Chico. Por quê, senhores vereadores? O que ocorre hoje? Vendo no espaço em si, tem muitas crianças e mães que querem participar. E hoje a gente vê no dia a dia que
não tem lugares para essas pessoas devido à quantidade de pessoas e o espaço que nós temos aqui hoje. Então, com essa vinda, vereador Chico, dessa resposta, e junto com o projeto que eu vou apresentar, você pode ter certeza que essas crianças vão ter um espaço para elas, as pessoas que dependem, né, até mesmo para assistir um show, assistir um rodeio, para poder participar, porque às vezes as pessoas vêm, devido ao espaço, elas não têm nem acesso próximo ao rodeio, próximo a um show, até mesmo próximo às pessoas. E essa área do silêncio, na verdade, é algo que vai ajudar essas crianças, não no momento da crise em si. Deu a crise, vai até esse local e retorna à festa de novo, para poder participar. E agradeço você pelo requerimento. Após a resposta vindo do Executivo, vamos estudar junto ao projeto para que a gente faça, né, um projeto bem detalhado para poder somar e trazer melhorias aos nossos munícipes. Uma boa noite a todos. Obrigado. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 168, vereador Wagner. Requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar esta Casa de Leis informações quanto à fiscalização da situação de abandono do terreno localizado na rua Antônio Andrade de Lima, altura do número 374, no bairro Jardim Eldorado. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 169, vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito municipal prestar essa Casa de Leis informações sobre a aquisição e entrega de uniformes escolares da rede municipal de ensino. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador Wagner Moreno. Senhores vereadores, presidente, mesa, diretora, pessoal que está aqui nos visitando hoje, na posse do nosso amigo aqui, Márcio, né? Estamos juntos. Internautas, confesso a vocês que essa semana eu fiquei com muita raiva por esse requerimento, porque munícipes lá do meu bairro me procuraram e cobraram material escolar, que eu até maio, né, final de maio, até hoje, não tinha chegado às suas casas, aos seus filhos. E eu fiquei com muita raiva. Primeiro, por fazer parte da base do governo. Bom, se eu faço parte da base do governo, eu sou um dos culpados por isso aí, né? Porque eu não fiscalizei, não cobrei e não trabalhei para que isso acontecesse. E fiquei com raiva também do nosso prefeito, que aqui está. Falei, ué, peraí. Eu conheço esse cara ele dá muita atenção à educação, às crianças, dá muita atenção à saúde. Eu já vi os seus olhos brilharem a distribuir as mochilinhas lá e o material didático para os alunos. E isso me sensibilizou à época. Vereador, só uma parte, por gentileza. Foi, não? Por favor. Uniformes ou materiais? Por gentileza. Uniforme. Obrigado, tá. Obrigado. E essas mães, ao me procurarem, porque a gente sabe, eu moro num bairro muito carente, pessoas carentes. E esse uniforme não é só usado, Zé, para ir para o colégio, não. A jaquetinha eles usam em casa também, nessa época de frio. Então, é um item importantíssimo para nossas crianças, principalmente para as famílias carentes. Mas aí, essa raiva foi passando, a gente sabe como é que é, né? Dá aquele ímpeto assim. Eu cheguei, ainda com raiva, aqui no meu gabinete, chamei a minha assessora e falei, olha, faz um requerimento que eu quero saber desse prefeito, por que ele não deu esse material para esse pessoal? O que está faltando, esse uniforme? E ela fez o requerimento. A raiva foi passando, a gente vai respirando. Eu conheço a índole do prefeito, sei o que ele tem feito pela nossa cidade, como ele tem se dedicado, sei que a gente temos muitos problemas. E pedi explicação. Ele falou, não, vou lá, eu tenho que conversar com ele. E conversando com ele, ele me deu
algumas explicações. Muito chateado também por isso estar acontecendo. Ele não estava bem com a minha pergunta, com o que eu falei com ele. Falei, prefeito, o que está acontecendo, cara? O que você precisa? A gente precisa fazer alguma coisa? Ele falou, Wagner, nós não temos dinheiro. Simplesmente nós não temos dinheiro. Então eu tive que priorizar a merenda e o material didático, que tinha 3 coisas, merenda, material didático e o uniforme. Então eu tive que priorizar essas 2 coisas, porque a gente não tem dinheiro. Eu falei, mas como não tem dinheiro? Ele falou, houve um corte de 10%, ele me colocou aqui, 10% do orçamento da educação, que é 13 milhões de reais do Fundeb. Então é muito dinheiro, né? Isso aí vai impactar qualquer administração, qualquer secretaria. E mais um corte de 3,5 milhões do QSE, né? Que é cota, parte, salário e educação. É um dinheiro também que auxilia para que ele atendesse a nossa rede de educação com esses nossos uniformes. Então, eu estou vindo aqui agora para expressar a minha raiva e para dizer que eu entendo realmente a situação da prefeitura nesse momento e peço perdão, desculpa aos nossos eleitores, aos munícipes, por essa falha, mas nós vamos corrigir. Eu tenho certeza que os vereadores que aqui estão vão trabalhar para isso também. Vamos procurar os deputados aí para trazer verba para cá, para colocar verba na educação, gente, para a gente resolver o problema das nossas crianças, porque é inadmissível as nossas crianças ficarem sem material. Mais uma parte, vereador? Foi não? Vereador, e volto a dizer, se a gente não mexer na planta genérica do município, próximo ano as crianças vão ficar sem uniforme novamente, porque o recurso em si, ele só está diminuindo, né? A gente tem que aumentar o recurso. A única forma de aumentar o recurso é mexendo na planta genérica do município. Sim, Zé, vamos trabalhar para isso. Nós estamos aqui para isso, para a gente resolver os problemas. E a gente tem que resolver os problemas com estratégia, né? O ano que vem a gente não pode deixar isso acontecer. Tá certo? Então, prefeito, eu tenho certeza que você vai resolver isso o mais rápido possível. Eu peço perdão aos munícipes que estão me ouvindo, às pessoas que estão aqui no plenário. Perdoe a gente, porque é uma falha grave e essa falha não pode acontecer o ano que vem. Tá bom? É isso aí, gente. Continua a discussão, Peço a requerimento. palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Ô, Glória. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares e público presente e internautas. Seja bem-vindo, companheiro. Já passamos por uns processos aqui dentro e Deus tem os seus destinos, né? A gente não tem explicação, é você a bola da vez. Conhecemos, como assim o Zé da Mula falou, do seu trabalho, da sua conduta. Tem sido um bom vereador e está aí novamente. E a gente está aí para apoiar, continuar junto esse trabalho aí. Quero cumprimentar também o Valtinho, também um grande vereador, um grande parceiro, e também estava conduzindo bem o seu mandato como vereador. Mas é a lei, temos que conduzir da melhor maneira possível e foi cumprida a lei. Agora vamos ao caso do requerimento do companheiro Wagner Moreno. Wagner, há uns 3 meses atrás, quando eu estava levantando as contas da saúde, e eu vi que o gasto estava extrapolando, chegou quase a 39%. Tem que se fechar essa conta. Nisso, eu estava conversando com a dona Isete sobre a questão do Fundeb. O Fundeb recebeu, esse ano vai receber, 36.522.029 centavos e demais. E eu fui procurado por uma consultoria de uma pessoa que trabalha com Fundeb e ele apresentou um trabalho, uma consultoria, que conseguia ainda esse ano arrecadar de 5 até 9 milhões de reais. Não é porque está errado a maneira que eles estão captando o Fundeb,
é porque tem várias coisas técnicas que não tem conhecimento e essa empresa, essa consultoria tem e consegue essa verba. Nisso eu perguntei para a Donizete, Donizete, qual está sendo a maior dificuldade? Glória, eu não tenho o uniforme escolar. Mas por quê? Nós tivemos que cobrir, dá vontade de falar, o arrombo da saúde, que se gastou, tá? E eu acho que foi mal planejado o trabalho, não foi só da Secretaria de Educação, tirou dinheiro do Obras, do Trânsito, tirou dinheiro até ali do esporte, que não tem combustível, ficou sem combustível, então isso foi falta de planejamento. É uma vergonha, porque nós, vereadores, que somos cobrados lá fora, nunca faltou o material, o uniforme das crianças. Então, infelizmente, não adianta, vamos buscar emenda parlamentar aí com nossos deputados. A gente traz ajuda à saúde, ajuda várias secretarias, turismo, tá, várias. Mas se não tiver um planejamento e não tiver uma gestão correta, concreta, e saber dividir as partes, a gente não ia passar por isso aí. Eu acredito que vai ter mais problemas. Eles fecharam, vamos lá ver as contas da saúde, porque foi uma questão de honra que nós batemos aqui, da dificuldade que estava a saúde. Fez um trabalho? Fez um trabalho. Precisava se gastar tudo isso? Aí, agora a gente passa por esse problema e as pessoas, pô, Glória, não tem uniforme escolar esse ano. É triste essa situação, tá? Todo mundo tem que respeitar o manda-chuva. Nós vamos ter que fazer a suplementação da sua secretaria. A maior fatia é a educação e, infelizmente, é a que é a mais prejudicada nessa situação. Vamos ver o ano que vem, se realmente, né, vai ter o orçamento para cumprir com essa obrigação. Porque do jeito que está indo, não sei não, está difícil. Está difícil. Parte. Pois não. A gente tem, eu vou fazer uma analogia aqui, né? Pai de família que ganha R$ 1.600 por mês e aumenta a família dele, tem mais filhos, e o dinheiro dele não começa a não dar mais para ele pagar as contas. Então ele tem duas opções, dois caminhos. Aumentar a renda dele com um segundo emprego, né? Aumentar, ganhar um dinheiro de qualquer forma, ou economizar e priorizar as despesas, né? Tirar um pouco o supérfluo, deixar de fazer aquele passeio de dia de domingo, né, para poder colocar comida e roupa para os seus filhos. Mais ou menos a mesma coisa no governo. Então a gente tem que prestar atenção, priorizar, né, os gastos ou aumentar a receita. Então, a questão foi aumentar a receita. Aí o Zé falou sobre a questão da planta genérica do município para aumentar a arrecadação, que vai o recurso maior para a educação, para cumprir com essas obrigações. Será que vai ter coragem de mexer na planta genérica? Porque isso aí mexe no bolso da população. Se atualizar, acho que a última atualização foi feita na época da Ângela, e ela teve um peso político muito grande. Agora vamos ver se dessa vez ele possa pensar direito e se mexer na planta genérica, claro, aumenta a arrecadação. E tem vários meios ainda que dá para a gente captar recurso. Tem várias estratégias ainda. Vereador. Com certeza, vereador. Acredito que a única forma hoje, né, é mexendo na planta genérica. Não tem o que fazer, porque senão, tanto as secretarias em si, ao todo, vão ficar desfalcadas. E quem vai sofrer com isso é a população. Mas, que nem você falou, uma forma de gestão. Um trabalho bem trabalhado, por exemplo, comece lá com a planta genérica, comece os condomínios, fazer todo um estudo. As pessoas que hoje não pagam IPTU e têm suas casas e querem pagar através de uma lei que as pessoas querem pagar. Por exemplo, hoje dizem que a parte da zona rural que não é urbana, ela não paga, certo? Tem muitos lugares, só que a pessoa ela quer contribuir. Ela quer contribuir. Com isso, faz o aumento da arrecadação, através do projeto de lei que a pessoa vem procurar o município, aumenta a arrecadação. Senhor presidente, eu não estou fora do requerimento, tá? Aumenta a arrecadação e não acontece o que aconteceu aí. Eu acredito que daria sim. Não que vai
esculachar o povo, mas vai cobrar de quem tem que ser cobrado. Eu penso assim, senhor presidente, falta vontade política. Tá? Que eu sempre falo que a gente elege o executivo sempre esperando que possa melhorar. E às vezes a gente encontra essa situação aí. Um abandono e agora essa situação do uniforme. Eu nem quis pedir o requerimento, porque eu já tinha conversado com a secretária, a situação, ela falou, Glória, teve que fazer suplementação do dinheiro da minha secretaria. A saúde gastou-se muito. Mas é isso aí, vamos ver o ano que vem. Poder a Deus que possa melhorar. Boa noite. Vereador, só uma parte que eu preciso. Pois não, senhor. Parabéns pelo requerimento, Wagner Moreno. Eu venho acompanhando um pouco o orçamento, conversando com o Aldo, vejo a dedicação dele e do governo, né, procurando meios para arrecadação, e acredito que daqui uns 15 dias, né, junto com o Frenedo, a gente está desenvolvendo um anteprojeto para ajudar um pouco no orçamento, então a gente vai estar apresentando. Eu acho que cada vereador aqui, né, tem que fazer sua parte, tem que fiscalizar mesmo, é uma situação que nós, como os vereadores, sofremos muito aí, a população não merece, né, passar por isso, mas vamos em busca de melhoria no orçamento da cidade. Correto. Só que o dinheiro que falta, a questão não é 100 mil, 200 mil, é questões de milhões. E você vê, eu consigo uma emenda, outro consegue outra consegue, já vem destinada para uma situação, para um objeto. E se toda hora que ele for dar entrevista, não, os vereadores têm que estar atrás dos deputados, a gente está atrás dos deputados. Todos os vereadores aqui praticamente trouxe recurso esse ano. Está entrando um monte de recurso, toda hora a gente está votando um recurso. Eu acho que faltou planejamento mesmo, faltou gestão. É isso aí, faltou gestão. Eu acho que eles têm que se atentar mais no que gasta. Boa noite, obrigado. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra, presidente. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa, nobres pares, público presente. Esse assunto, né, ele é polêmico. Eu acho que toda vez que se debate em pauta aumentos de impostos, e não que seja importante, né, revisionar a nossa planta, mas é sabido que a população já não suporta mais tantos encargos e tantos impostos. O que a gente mais assiste no dia de hoje é um modelo de gestão, e isso acontece em vários lugares, não só em Santa Isabel, mas que não se prioriza o corte de gastos desnecessários, nem tampouco se prioriza a eficiência nesse modelo de gestão. Quando a gente assiste uma situação como essa, eu também fui cobrado, através das minhas redes, em privado, essa questão dos uniformes. Nós estamos entrando agora no período de inverno, e é contemplado com isso também os agasalhos para essas crianças aí. Então, eu acho que sim, a gente tem um problema sério que precisa ser discutido, debatido, de maneira que a gente consiga realmente entrar no entendimento com o Executivo, para que possa se ter um modelo de gestão eficiente, que foi o que eu falei agora há pouco aqui, desses princípios constitucionais da eficiência. Me assusta muito, e aí a gente tem questões importantes, como a própria LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a própria LOA, que é votada aqui nessa casa, que é a Lei Orçamentária Anual, que é sabido por todos, né? Que ela, de certa maneira, ela tem a previsibilidade de receita orçamentária, mas dentro disso também é importante se fixar as despesas. E uma coisa importante que os gestores, principalmente que ocupam as pastas hoje aqui no nosso município, se atentem ao fato que é sabido por todos, que os repasses irão cair. Nós estamos com um país hoje literalmente quebrado. E esses repasses cairão de maneira importante. E a esses gestores que estão hoje no município, cabe a responsabilidade e o compromisso de fazer os cortes necessários, priorizando assuntos importantes, como esse modelo hoje que nós estamos assistindo, da questão dos uniformes. E me assusta muito quando eu vejo o debate político aqui no nosso município, muitas vezes se enveredar para o lado de se aumentar pastas, se aumentar secretarias,
quando o país inteiro está correndo atrás de corte de gastos, diminuindo os seus custos. Então, eu acho que é importante ter esse entendimento, mas é importante o compromisso do executivo de maneira séria e compromissada com os anseios da população, que é ter eficiência na sua gestão. Para que a gente não possa discutir aqui a possibilidade de aumentar tributos e impostos para uma população que já não aguenta mais esse modelo político que já acompanha há muitos anos aqui a nossa população. Tenho dito, presidente. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Bruna do Patti. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Primeiramente, desejar boas-vindas ao vereador Márcio Pinho, que sua gestão seja excelente como foi a passada. Diante de alguns relatos, quero parabenizar ao vereador Walter pelo requerimento, e não poderia deixar de subir na tribuna, porque é uma fala constante, né? A saúde gastou, mas eu queria fazer um checklist de tudo que foi feito na gestão de fato. Quando assumimos, há 4 anos atrás, 4 anos e pouquinho atrás, quase 4 anos e meio, a gente não tinha médicos no posto de saúde. Era uma briga para passar num simples clínico. Hoje a gente tem nos postos de saúde neurologista, endocrinologista, reumatologista, mais pediatra, mais clínicos, e isso se gera um gasto. Por que se foi contratado esses especialistas, esses médicos para o município? Para que o vereador possa fazer sua gestão, não ficar fazendo o que a maioria se faz, que é o assistencialismo. A gente tem que correr atrás de soluções para o município. E foi o que esta casa fez. Nos unimos por várias vezes através das impositivas para que nós possamos ajudar a saúde. O vereador aqui, por várias vezes, van, ambulância, vereador Cueca também, Jairo, Canor, vários vereadores, Zé da Mula mesmo, até a própria Vossa Excelência, Glória. Todos nós ajudamos a saúde como a gente pode, de fato. Então, eu queria fazer esse checklist porque tem, de fato, um gasto nisso daí, porque médico é caro, equipe médica é cara, e equipe médica qualificada é mais cara ainda. Também, nessa gestão nossa, foi aumentado um repasse para a Santa Casa, porque era se paga um X, teve que se pagar um pouco mais, porque a própria Santa Casa já não estava aguentando, porque é muito gasto. E ainda digo, é pouco ainda o que a gente aumentou, porque saúde é cara, saúde de qualidade é cara. E lá se faz muito com pouco também. Entendeu? Então, eu queria que vocês pensassem que tudo isso tem um custo. Vamos também analisar a UPA. Quando assumimos, tinham 2 médicos. Acho que a maioria aqui vai lembrar disso. Era um médico que ficava na emergência e um que ficava na porta. Quando um ia almoçar, parava tudo. Por quê? Porque o médico tinha que ficar na emergência, se tinha emergência, e a porta ficava como? Vazia. O que a gente fez? Cobramos por várias vezes da Helena esse posicionamento e foi contratado. 3 médicos. Recentemente, às segundas-feiras, eu falo porque eu dou plantão segunda-feira. Todo o hospital é lotado segunda-feira. Lotado. E ainda mais agora com essas síndromes gripais, os atendimentos eles dobraram. Multiplicaram de um jeito assim exorbitante. Então hoje a gente tem 4 médicos hoje na UPA. Às segundas-feiras. Então isso facilita e o atendimento ele fica melhor. Porque a gente merece o melhor. Sem saúde, a gente não consegue viver. O que aconteceu sobre os uniformes foi uma falha. E aqui eu digo, foi uma falha em conjunto. Uma falha do executivo e também do legislativo. Deixa eu só completar. Porque a LDO passa por essa casa.
e não tinha um descritivo na LDO para compra de uniforme. Então não foi porque a saúde gastou-se muito, porque foi se feito isso ou aquilo, não foi. Foi porque não tinha o descritivo na LDO. Hoje eu estava conversando com o Alexandre de Petá, junto aqui com a Thelminha, sobre se há um planejamento da parte de asfalto ou de planejamento asfáltico em alguma das pastas da Secretaria de Serviços Municipais, porque hoje a gente não tem a questão de um tapa-buraco, a gente não tem um orçamento para aquela determinada pasta para um tapa-buraco. Então, existem falhas que aí convido você, munícipe que está em casa, dia 5, aqui quinta-feira, vai ter a LDO nesta casa, participe, venha, dê a sua sugestão. É importante a participação popular. Vereador? Não, eu ia completar que qualidade tem custo, né? Quando você falou da saúde, a gente reclamava muito da nossa saúde. Então a coisa melhorou, todo mundo agora, tá boa, a UPA tá uma maravilha e tal, tá bacana do atendimento, mas tem um custo. É o que você falou ali. Isso não é de graça, né? Então a saúde sobrecarregou, passou dinheiro para a saúde, tirou de alguns lugares para a gente fazer um serviço de qualidade. E hoje a gente é referência, temos até certificado de qualidade de outras cidades que fala, pô, Santa Isabel tem uma excelente saúde, a UPA funciona e tal. Então, é bom a gente ressaltar isso. Quando a gente melhora um setor, houve um investimento ali, porque não se melhora o setor de graça, né? Sem colocar dinheiro nisso aí. Isso, não, com certeza, vereador. E aí que está. Nós, vereadores, antes de falarmos qualquer coisa, a gente tem que subir aqui e a gente ter ciência do que a gente fala, porque a gente passa uma credibilidade, responsabilidade para quem também está escutando, para quem está ouvindo. Eu acho que é importante a gente ter essa noção para passar a informação correta. E ser sincero, erramos. Nós erramos. Erramos em conjunto. O erro está aí. A LDO está aí. A gente tem que consertar para que ano que vem não ocorra esse erro novamente. Me permita uma parte? Sim. Nobre? É exatamente esse ponto, né? A questão da LDO é isso. É uma lei de diretrizes, é um manual que vai dar condição de ser elaborada a lei orçamentária anual. E a partir do momento que esse dispositivo não vem estabelecida essa previsibilidade de gasto, realmente é uma falha no modelo de gestão, talvez, da pasta, mas que, de certa maneira, também é o que passou a nobre par, né? Eu não estava presente, infelizmente, mas houve uma falha também por parte da casa e não se atentaram a esse fato aí. Eu acho que a importância realmente de se trabalhar em conjunto para tentar solucionar isso. Agora, não cabe o discurso aqui, e aí eu já me posiciono contra, da questão de se aumentar tributos ou impostos para custear esse tipo de falha. É isso mesmo, vereador. Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto para que a gente possa buscar as soluções que o município de fato precisa. Eu acho que não adianta culpar A ou B. Culpar os outros é fácil. A gente tem que buscar em conjunto o que a gente sempre fez nessa casa, que é o trabalho em parceria, é em grupo, é ver as falhas, aonde estão as falhas, e a gente buscar juntos a solução. Uma parte, vereadora? Sim. Dentro do requerimento em si, porque a gente está debatendo em questão a falta dos uniformes, que é uma falta de recurso em si. Né? Hoje nós temos uma estimativa de 260 milhões aí do município em si. E vamos trabalhar até o final do ano com 260 milhões. Se a gente não fizer alguma mudança, chega porque a saúde vai continuar, a educação vai continuar, tudo vai continuar, concorda comigo? Se nós continuarmos com uma estimativa de 260 milhões, onde nós não trabalharmos em conjunto para que isso não ocorra, como que a gente não tem como a gente fazer? A gente já tem uma estimativa hoje de custo, né? Que a gente faz as porcentagens para a secretaria, educação, saúde, transporte, né? Como que a gente vai fazer se a gente tem o mesmo recurso para o próximo ano? Eu acredito que vamos ter dificuldade, sim, no meu ponto de vista. Então, temos que já trabalhamos em conjunto, mas isso não pode ocorrer. Eu acredito que são uma faca de dois gumes, na qual a gente vai ter que debater juntos e buscarmos juntos uma solução. Existem as regularizações fundiárias, onde a pessoa adquire o direito integralmente à sua propriedade, para que ela possa fazer melhorias, e através disso ela passa a ser legal no município e aí se gera uma arrecadação saudável. Eu acredito que a gente possa pensar em conjunto, que é o que eu convido a todos, pensar em conjunto para a gente buscar as soluções
para o próximo ano a gente não está debatendo isso em si, outros projetos que realmente, de fato, a cidade também precisa, né? Essa falha dos uniformes, a falha também de não ter um projeto asfáltico, um projeto que fale de ruas, de melhoria de ruas, tendo em vista que temos mais de 700 quilômetros de estradas rurais no município e não existe um plano de trabalho para isso, nunca se existiu um plano de trabalho para isso, está na hora da gente ter um olhar voltado para isso, né? Então, parabéns, vereador, pela sua menção. Acho que a Vossa Excelência apontou onde estava o erro e agora juntos, eu tenho certeza que, principalmente nessa LDO, a gente vai conseguir buscar soluções para isso, para poder melhorar de fato o que a gente precisa na nossa cidade. Muito obrigado. Continua Caminhamento pelo PRD. Peço a palavra. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, Jairo Furino. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, público presente. Primeiramente, parabenizar o vereador Márcio, no qual nós já fomos vereador aí no primeiro mandato, grandes parcerias. Seja bem-vindo aí e que a gente faça o melhor para a cidade de Santa Isabel. Agradecer a presença do parceiro também, e uma vez vereador, sempre vereador, Walter Negrão, nosso vereador Ti também, que está aí. E parabenizar o Wagner Moreno pelo requerimento. Até escutei os nobres pares falando, e eu estou no meu terceiro mandato, já vou para quase 10 anos aqui, e é a primeira vez que eu vejo que não vai entregar um uniforme aqui na cidade. E por isso que eu pego a fala do vereador Glória, eu tenho plena certeza que é a falta de planejamento. E eu sempre venho falando aqui, né, eu acho que o prefeito ele tem que chamar os secretários dele, nem que ele faça uma troca grande aí, vai impactar, mas tem que mexer, porque do jeito que está não dá para continuar não, prefeito. A gente vê aí, cada dia é uma notícia diferente, cada dia é uma tragédia que vem acontecendo, coisas ruins que vem acontecendo, e agora nossas crianças. Primeiro que não era nem para a gente estar discutindo isso agora, né? Porque nós estamos em junho, 6 meses se passaram, era para o uniforme já em janeiro já está com as nossas crianças. Já se passaram 6 meses, mês que vem já é férias, o uniforme não vai chegar. Parece que tem um arrombo, parece que mais de 8 milhões e não vai ter. E realmente é falta de planejamento. A gente vê que os secretários batem cabeça, estão meio perdidos. Eu até vi outra matéria que teve, num concurso, agente cuidador. No próprio edital falava que homem não poderia assumir e chamar o homem para assumir o cargo. Ou seja, a gente vê que realmente as coisas não estão acontecendo como planejado. Igual a vereadora Bruna falou, na parte de asfalto, a gente vê, eu converso com o diretor de municipais do Alemão, no qual ajuda a gente muito, a gente pede algum favor para ele, ele fala, se o secretário não me mandar para tal lugar, eu vou lá e faço. Ou seja, cada dia a gente tem que acordar rezando para não aparecer alguma coisa para mandar para o outro lugar, para a gente conseguir atender a população. Então, eu acho que o prefeito tem que chamar, sim, os seus secretários, nem que tenha que trocar, tirar, tem que chamar a responsabilidade, bater na mesa e que realmente a cidade possa prosperar. Porque é inadmissível não ter uniforme. Nós passamos por uma Covid, onde todo o orçamento, quase de todas as secretarias, também foi para a saúde e teve entrega do uniforme. Por que dessa vez não vai ter? Então, acho que o prefeito tem que chamar, sentar e se programar. Porque senão o ano que vem não vai ter. Isso que nós estamos no primeiro ano do mandato dessa nova gestão aqui. Então, acho que o prefeito tem que sentar e chamar a responsabilidade, nem que tenha que trocar secretários aí e que a cidade possa prosperar. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Boa noite, nobres pares, mesa diretora, todos presentes, você aí de casa que nos assiste. Primeiro, é de suma importância a gente discutir sobre esse tema. Esse tema é fundamental. Segundo, eu acredito que assim como eu, que sou um entusiasta da educação, um ativista da educação, todos nós aqui queremos o item
de uniforme escolar para as nossas crianças. Isso é um querer. Mas na nossa vida, nem sempre querer é poder. E eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. A vereadora Bruna falou sobre a questão de, nas discussões, muitas vezes a gente procurar os culpados. E isso é uma coisa humana, a gente faz isso mesmo. Se as pessoas gastassem mais seu tempo procurando solução do que culpado, o Brasil já estava no primeiro mundo, gente. Mas nós temos uma dificuldade em lidar com essa questão. Mas aqui, eu tirei algumas coisas para vocês, porque por curiosidade e por empenho na próxima audiência pública da LDO, na próxima quinta-feira, eu conversei com a doutora Maricele hoje à tarde sobre esse tema. E é conhecido o que o vereador Wagner falou sobre um déficit de cerca de 8 milhões de reais que a educação tem, em virtude de diminuições de orçamento estadual e federal. Mas é importante nós deixarmos algo claro para vocês aqui. O uniforme escolar é item obrigatório de se constar em LDO de um município? Resposta está aqui nos estudos da internet, é só a gente ler lá para a gente conseguir ver. Não. O uniforme escolar não é item obrigatório do orçamento municipal. Existe projeto de lei que previa a obrigatoriedade de uniformes escolares serem fornecidos. Mas o governo federal e estadual vetaram propostas por considerar que não previa fontes de financiamento para coibir o custo do uniforme. Ou seja, gente, quando a LDO vem para a Câmara Municipal, assim como a LOA, nós não podemos sair escrevendo item uniforme escolar nele, criando despesas para o Executivo. Logo, se nós queremos que esse item vá para dentro das leis orçamentárias, nós temos que fazer um trabalho político junto ao governo, secretário de Finanças e prefeito. Só para vocês entenderem que não é mero querer, os vereadores não quiseram uniforme esse ano, ou o prefeito não quis. Não funciona assim. Existe um trabalho profissional. Existe um respeito às leis do país, e do estado, e do município. Se você seguir aqui, você vai ver legislação existente. Permite que as escolas, tanto públicas quanto privadas, informem claramente as famílias sobre o uso do uniforme e opções de compra e fornecimento gratuito, caso ele exista. Mas não obriga municípios a fornecer. Oswaldo, você não quer uniforme? Claro que não. É o que mais a gente quer nesse momento. Mas eu quero uniforme com responsabilidade fiscal com o nosso cidadão da cidade. Eu quero uniforme com prioridade de gestão. Eu e o vereador Wagner estávamos hoje lá na TV Câmara, conversando do assunto, né, vereador Wagner? E nós comentamos que, quando falta finança, deve-se ter gestão, escolha de prioridades. Pensa lá na sua casa, você ganha um salário, de repente o salário diminui, o que você faz? Tem coisa que você tem que cortar, mas você vai cortar a comida? Você cortaria a comida? Por que você não vai cortar a comida? Porque se você cortar a comida, você morre. Você vai cortar a bebida? Você morre. Então, diante de um orçamento que se enxuga, fica enxuto, o que a gente precisa fazer é rever prioridades para ver se nós estamos mantendo coisas que deveriam estar acontecendo e se não tem coisas que nós poderíamos deixar de lado nesse momento para uniformizar as nossas crianças. Essa é uma reflexão fundamental. Pode falar, vereador. Essa explicação foi o que o prefeito me passou e eu entendi muito bem. Ele falou, Wagner, eu tive que priorizar a merenda escolar e o material didático, que é super importante. Sem material didático e sem a merenda, não tem motivo para a criança ir para o colégio. E a gente sabe, infelizmente, a gente sabe que muitas crianças vão para o colégio e as mães levam para se alimentar, né? O princípio da família, vou levar para lá porque lá tem comida, lá tem um almoço, lá tem um café da manhã, e eu não vou ter esse problema aqui em casa, porque o município vai fornecer para nossas crianças, para minhas filhas ou meus filhos. Então a gente sabe disso, infelizmente, né? Seria o interessante, vou levar para o colégio para se educar, mas e muitas das vezes, eu sei disso, eu acho que vocês também sabem, que a mãe leva o filho para o colégio, priorizando até a alimentação, que é a merenda, né? Então é isso. Então ele me explicou o seguinte: material didático e merenda. A gente tinha que priorizar isso aí. Como você mesmo disse, o uniforme não é obrigatório, né? Por lei. Eu quero pegar a fala do
do vereador Márcio também, que falou sobre a questão da gente sempre pensar, vamos aumentar o recurso, o vereador Zé da Mula também colocou isso, eu acredito que não como a única opção que temos, mas como uma opção. Porém, quando a gente fala de aumento de recursos, e o vereador Márcio foi feliz nisso, você tem que pensar em gestão antes de pensar em aumento do recurso. Né? Semana passada eu escutei um negócio, senhor presidente, que se todas as secretarias tivessem 100 bilhões de reais, todos os secretários conseguiriam trabalhar. Mas peraí, se tivesse 100 bilhões de reais, qualquer pessoa no planeta conseguiria trabalhar. O que faz alguém ficar na ponta, seja de uma diretoria numa empresa, um CEO de uma empresa, um diretor de escola, etc., é a capacidade de gerência da gestão que tem, dos recursos que tem. Isso que diferencia. O secretário foi assumir a ponta da pasta. Por quê? Porque ele é capaz de fazer mais com pouco, mais com menos. Então, o nosso pensamento, gente, tem que ser esse, para exigir mais de nós mesmos. Aumentar a nossa capacidade de entender e diferenciar os problemas da cidade, abrir um livro, estudar mais e rever custos, rever despesas, entender prioridades. Isso é uma coisa que nós, como seres humanos, podemos fazer. Estudar melhor, pensar em novas soluções e criá-las. Isso é uma coisa nossa. Mas eu quis trazer para vocês aqui na discussão, para somar com vocês, essa reflexão de que a LDO passou pela casa e nós fizemos a análise devida sem criar despesa nela, porque já está difícil do jeito que está. Imagina se a gente começasse a querer criar despesa aqui dentro da casa. Me permitam uma parte, Nobre. Exatamente sobre isso que inclusive eu pontuei minha fala e você também foi feliz nesse aspecto. De fato, você não tem essa obrigatoriedade do fornecimento do uniforme. Mas uma vez assumido esse compromisso pelo poder público, esta LDO e a lei orçamentária tem que constar. Uma vez que você tem despesa, não pode aprovar com gato na sala e todo mundo fingir que esse gato não está aí, porque eu estou vendo o rabo dele ali. Então, eu acho que neste ponto, sim, a partir do momento que houve o compromisso, eu enxergo como uma falha de gestão, e não da casa em si, mas de não vir discriminar dessas despesas. E mais que isso, a questão de se antecipar a fatos, que é sabido, que é a queda do repasse por parte das instâncias superiores, seja ela esfera estadual, seja ela esfera federal. Mas é exatamente isso aí. Obrigado pela contribuição, vereador Márcio. Para finalizar aqui a fala, gente, que já está acabando o tempo, essas justificativas, elas devem aparecer para nós antes da coisa acontecer. Como contratos devem vir para casa antes de serem feitos, como planilhas de custo, eu pedi aqui hoje no requerimento planilhas de custo desde 2021 sobre obras da cidade. Porque as planilhas de custo deveriam ser item obrigatório de chegar à Casa de Leis. A gente não deveria ter que subir para fazer um requerimento para pedir. Então, vamos pensar junto, nós aqui vereadores, uma estratégia legislativa, para a gente formalizar algo nesse sentido, de fazer com que esses materiais cheguem à Casa de Leis de forma direta e obrigatória. Né? Vamos pensar nisso. Tá bom? Obrigado, gente. Ninguém mais vai falar? Continua a discussão, requerimento. Pelo PRD. Caminhamento PRD. pelo PRD. Ô, Glória. Partido com mais vereadores. Senhor presidente, novamente, membros da mesa, nobres pares e público presente. Eu pedi para levantar sobre essa questão do uniforme quando me informaram, e eu estava atento ao que a nobre vereadora estava falando, né? Que a gente não pode reclamar porque gastou mais. É previsto dentro do orçamento da LDO 19%, 20% o gasto da saúde, mas 38% não. Mas um detalhe, houve uma suplementação de verba da secretaria, mais de 10%. Graças aos deputados, rapaz, que mandou as emendas impositivas para custeio da saúde, para que não tivesse o problema, senão ia ser mais grave ainda, tá? Então, 4 anos numa gestão, nós estamos iniciando um novo mandato e não ter um uniforme para as crianças,
É isso que eu estou falando, não é que eu estou reclamando. Passa lá no Conselho de Saúde as contas fechadas. Isso aí a gente pega, graças a um secretário que nós temos muito eficiente de finanças, que sempre estava batendo na tecla, ó, vai arrebentar aqui, ó, vai arrebentar aqui, ó. Meu, eu vou deixar o pepino na mão de vocês, eu vou sair. Quantas vezes ele já tentou pedir exoneração do cargo, tá? Renunciar ao cargo, e é um camarada eficiente, tá? É isso que eu falo para você. Falta planejamento, falta gestão, não adianta. Vai lá marcar um neuro lá, doutor Márcio, para você ver quantos dias é. Vai lá para você ver a fila de fisioterapia. Está aqui, ó, o Cristiano trabalha nisso aí. Vai lá. E se gastou 38% na saúde. Não é? É que se gastou um dinheiro, não sei se foi mal gastado, né? Eu acho que foi uma gestão mal elaborada. Porque fora remédio, fora outras coisas que andou faltando no meio do caminho aí que cobriram. Agora, é bonito maquiar. É bonito. É bonito pra caramba maquiar. E eu acho que a população já está com o saco cheio disso. Sempre teve, como o nobre vereador falou, eu tenho 13 anos de vereador aqui, nunca faltou o uniforme escolar. Hoje tem. A OS da UPA é 3 médicos, sempre foi daquele jeito. Sempre, mesmo com um monte de médico que tem lá, graças a Deus estão trabalhando, a demanda está grande, tem dificuldade. E vou falar para você, se gastar 60%, 80% do orçamento na saúde, ele não resolve o problema da saúde. Eu acho que tem que ter controle e tem que ter gestão. Tá? Não é a gente está brigando por isso aí, porque a culpa não é minha, não é nossa de vereador, como a vereadora falou. A culpa é nossa também, não é minha a culpa, não é de nós, vereador, é falta de gestão. Continua o encaminhamento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 338, vereador Oswaldo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviços de zeladoria, tapagem de buraco e manutenção em geral, com urgência, na Estrada Velha de Guararema, conhecida como Estrada Só Lazer, via que dá acesso ao residencial Entre Serras. Indicação 339, vereador Oswaldo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente realização de estudos para execução da instalação de iluminação pública na Estrada Velha de Guararema, no trecho que dá acesso ao Só Lazer e residencial Entre Serras. Indicação 340, vereador Oswaldo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de estudos técnicos e posterior implantação de sinalização viária adequada e redutores de velocidade na Estrada Velha de Guararema, conhecida como Estrada do Só Lazer, via que dá acesso ao residencial Entre Serras. Indicação 341, vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de nivelamento e capinação na rua Colorado Kid, de frente ao número 536, bairro do Aralu. Indicação 342, vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização de serviço de capinação na Rua do Trevo, próximo ao condomínio residencial Astro Verde. Indicação 343 do vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização de serviço de roçagem na estrada cujo ponto de referência é a subida do Morro do Jurandi, entrada à direita em frente ao sítio São Luís, bairro Jaguari. Indicação número 344 da vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento, cascalhamento e capinação em toda a extensão da estrada do Santíssimo no Jardim Novo Éden. Indicação número 345 da vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento na travessa da rua Bill Kid e Mr. Kid, na Estância do Aralu. Indicação 346, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação e limpeza no escadão de frente ao posto de saúde, Jardim Eldorado.
Indicação 347, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de instalação de um ponto de ônibus com cobertura na rodovia vereador Albino Rodrigues Neves, quilômetro 56. Indicação número 348, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de poda de árvore no início da rua Laércio Machado Lobo, Jardim Eldorado. Indicação 349, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de poda de árvore e limpeza da viela interligada à rua Sebastião Durvalino, Jardim Vila Guilherme. Indicação número 350, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de poda de árvore à altura do número 879, Vila Gumercindo. Indicação número 351, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de troca das lixeiras da quadra da creche da Vila Guilherme. Indicação número 352, vereador Francisco, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de instalação de 9 braços de luz com luminária na estrada Benedito Rodrigues Cardoso, conhecido como Estrada Montenegro, à altura do quilômetro 8, a partir do último poste com braço de luz número 0353, entrada da estrada Justo Mé, incluindo elaboração de um planejamento de serviço e cronograma a ser executado. Indicação 353, vereador Francisco, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente realização do serviço de tapagem de buraco na estrada Benedito Rodrigues Cardoso, conhecida como Estrada do Monte Negro, na altura do quilômetro 8, na estrada Justo Mé. Indicação número 354, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de roçada e limpeza nas margens da rua José Bueno, altura do número 357, Nova Santa Isabel. Indicação 355, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção nos pontos de ônibus em nosso município, tanto na área urbana como na área rural. Indicação número 356, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor responsável que tome devidas providências no sentido de que sejam realizados com urgência os serviços de limpeza e capinação na área de mato localizada ao lado da IMEB e creche do bairro Vila Guilherme. Indicação número 357 do vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito tomar devidas providências no sentido de que se oficie a concessionária Neo Energia Eletro, solicitando com urgência a substituição do poste de madeira por poste de concreto, localizado na rua Japão, altura do número 365, Vila Guilherme. Declaração de bens do vereador Márcio Pereira Pinho, referente ao início de mandato, período determinado pelos anos 2025 a 2028. Nos termos do artigo 24A da Lei Orgânica do Município, a declaração pública dos bens do vereador permanecerá arquivada na Secretaria da Câmara Municipal, à disposição de qualquer interessado. Convido nesse momento a todos os vereadores e a população isabelense para participarem da audiência pública a se realizar no próximo dia 5 de junho, às 18 horas, tanto presencialmente nesta Casa Legislativa, quanto pela transmissão ao vivo, pela página oficial da Câmara. Na rede social Facebook, a audiência tem por objetivo apresentar e discutir o projeto de lei número 9, de 30 de 4 de 2025, do Poder Executivo, dispondo sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026 e dando outras providências. Para falar no expediente sem a parte, tem 10 minutos, Marcos Canor.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente. Queria usar esse espaço aqui, que eu fui bastante criticado por algumas mídias, por algumas pessoas, pela atitude que eu tive, né, de avisar o Márcio Pinho. Quero parabenizar o Márcio Pinho por estar aqui hoje, diplomado, empossado, ocupando seu lugar de direito, desejar um mandato abençoado, em prol dos mais necessitados, em busca da igualdade para todos na nossa cidade. Conte comigo, sou um aliado seu aqui dentro. E, como diz minha mãe, fica sempre um pouco de perfume na mão de quem oferece rosa, Márcio. Lá atrás, na pandemia, para quem não sabe, eu sou inquilino do Márcio, passei por uma dificuldade grande financeira, e eu não conseguia pagar o aluguel para o Márcio, e o Márcio chegou um dia e falou assim: Canor, o dia que você abrir de volta, você paga o aluguel. Eu carrego isso comigo, de uma gratidão enorme, né? Peço a Deus que multiplique suas riquezas, seus bens, muita saúde, que traga muita felicidade para sua família. E chegou, tipo assim, não estou orgulhoso pelo fato de eu ter, tipo, sido titulado como tirei o mandato do Walter Negrão. Eu não fiz nada, eu não tirei o mandato de ninguém. Quem julgou foi a juíza, quem correu atrás. Eu simplesmente falei, como vereador, eu não podia me omitir diante da situação. Eu acho que qualquer um de vocês aqui que um dia já disputou uma eleição e perdeu, sabe o quanto é ruim. Eu, graças a Deus, nunca perdi, mas eu imagino o quanto deve ser ruim você lutar, você trabalhar, você mostrar projetos, sair de casa em casa e acabar perdendo uma eleição. E quantos que já perderam uma eleição não gostaria de um dia ter acontecido isso e devolvido para vocês, vocês sabendo que vocês foram vitoriosos. Porque tem um ditado também que fala que a justiça não socorre os que dormem. E fala assim, mas se você não avisasse, a justiça iria avisar o Márcio. Não iria, o fato aconteceu em fevereiro. Isso ia passar o mandato todo e ninguém ia ficar sabendo. Então, eu sinto orgulho de ter avisado o Márcio, de ter, tipo, retribuído isso, que um dia ele me ajudou, ter dado essa força para ele, né? E no meu orgulho, e assim, eu sei que o Walter Negrão, embora entendo ele também, ele não citou meu nome na despedida dele, disse que eu não fui um parceiro, ele tem todo o direito de achar isso. Não sei se ele acredita em Deus ou não, mas eu desejo que Deus ilumine o caminho dele, que ele não desanime, que ele volte para cá na próxima eleição, que seja eleito, com certeza será. E se ele não foi um dos mais atuantes nesse primeiro mandato, se não for o mais, foi um dos. Eu reconheço o trabalho dele, eu vi, e entendo ele não querer citar meu nome, estar magoado de alguma forma, e até falou assim, o vereador que ele briga por qualquer coisa e tal. Eu brigo pelo certo, sempre vou brigar. O certo vai ser sempre certo, o errado vai ser sempre errado, não tem meio termo. Então é isso, é só para deixar essa fala registrada aqui. Jamais eu ia compactuar, igual o jornal falou, o Jornal Ouvidor, é um jornal, uma mídia vendida, que não faz um trabalho imparcial, que sempre manipula as informações e não tem compromisso da verdade. Costumo dizer que o Jornal Ouvidor é o seguinte, quando ele me critica, eu sei que eu estou no caminho certo. É igual o petista. Quando o petista critica alguém, é que a pessoa está certa. Então o Jornal Ouvidor, ele trabalha dessa forma. Quando ele me critica, eu sei que eu estou certo, então eu sigo. Peço a Deus que me dê saúde e sabedoria, abençoe o Márcio Pinho, abençoe, conte com o meu mandato aqui também. Somos um elo e trabalhando em prol da população. Muito obrigado e boa noite. Para falar no expediente, sem a parte, tem 10 minutos, o vereador Oswaldo Júnior. Boa noite novamente, nobres pares, senhor presidente, mesa diretora, todo o público presente, você que nos assiste aí de casa. Senhor presidente, agora minha vinda aqui no expediente é mais rápida, para eu exaltar uma parceria que tem dado muito certo aqui esse ano com a vereadora Bruna, uma pessoa amiga da gente, a gente tem feito vários trabalhos juntos. O Walter já foi, acho que ele foi embora já, mas ele também iniciou esse processo com a gente da luta pela melhoria do nosso transporte intermunicipal. Ontem eu tive a honra de representar a nossa cidade junto com o conselho diretor da Artesp, que é a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, e eles estariam comigo lá nessa agenda, só que eles colocaram um limite de uma pessoa, né? E eles me incumbiram a missão de representar a nossa cidade, explicar para o diretor André Isper Barnabé as necessidades que Santa Isabel tem hoje
com a questão do nosso transporte intermunicipal. E eu fico muito grato, senhor presidente, pelo tratamento com que eu fui recebido lá. O deputado estadual Donato, a sua assessora Karina, foram pessoas incríveis, que nos abriram a porta, nos conectaram ali ao conselho diretor da Artesp, e eu sei que eu estava ali representando Santa Isabel diante de todo um conselho que controla o transporte intermunicipal do estado de São Paulo. E eu pude, gente, falar das dores da nossa população, falar do nosso ônibus das linhas 219 e 820 sem ar-condicionado, eu pude falar da questão de assentos que a gente precisa mais confortáveis, eu pude falar da nossa tarifa bem cara, bem alta, R$10,15 para ir para São Paulo, R$20 só de ônibus para ir e voltar, fora o metrô que a pessoa tem que pagar. E eu pude expor as nossas mazelas do transporte intermunicipal. E eu fui agraciado, eu poderia dizer aqui, por uma aula por eles ontem. Foram 30 minutos de conversa, vereador Márcio, vereadores, em que o André, juntamente com a sua equipe, explanou toda a história do transporte intermunicipal de Santa Isabel, e ali eu descobri que o nosso contrato ele data de 2006, com uma tarifa que eles chamam de tarifa quilométrica, que é uma tarifa socialmente injusta, porque quem mora mais longe paga mais, só que quem mora mais longe está mais distante da oportunidade, mais distante dos grandes centros. Então, a gente precisa fazer uma justiça tarifária nisso, e ele foi categórico quando ele disse que o nosso atual contrato, a nossa atual concessão, tem como data limite 25 de janeiro de 2026. Então, nós estamos aí há 7 meses de uma possível mudança geral. E por que possível? Porque pode ser que eles não consigam implementar uma mobilização de licitação nova e arraste por mais um tempo. Porém, a gente pode trabalhar com esse prazo para colocar como cláusula de um novo aditivo contratual ônibus melhores. E esse foi o tom do diálogo ontem, né? Ele falou: Oswaldo, hoje vocês não têm ônibus melhores porque o contrato não prevê isso, é um contrato arcaico, que tinha um modelo muito antigo, que não prezou por isso nas horas certas. E ele até falou para mim: eu não vou deixar você com seus amigos vereadores anunciarem algo que eu estou pensando aqui, porque eu ainda não fiz, então eu vou guardar esse segredo para vocês. Mas nós estamos trabalhando para anunciar para vocês um passo rumo à transformação do nosso transporte intermunicipal. Ele também me mostrou contratualmente que hoje o governo estadual subsidia, gente, 30% dessa passagem. Vocês acreditam? A passagem era para ser R$3 mais cara. Então, são questões que a gente não está no dia a dia vivenciando, mas quando a gente tem a oportunidade de conversar, esclarece a argumentação e faz com que a gente leve luz para a nossa população, para que a população saiba o que ocorre, como funciona, por que é assim, por que é assado. E eles também veem lá na Artesp como uma tarifa alta. Eu até comparei com a aviação Jacareí, que se vocês olharem na rua, eles passam com ônibus com ar-condicionado. E eu questionei, eu falei, o pessoal paga R$6 para ir para Jacareí, que é mais perto, e vai de ônibus melhor. E ele virou e falou para mim: Oswaldo, o pessoal da Autoviação Jacareí já está se preparando para nova licitação, que engloba a nossa área 3 aqui, que é Guarulhos, Santa Isabel, Arujá, Mariporã. Então, foi um momento bom de conversa para colocar a gente com o pé no chão, para entender como funciona essa malha de transporte que o município está inserido. E eu fico muito grato ao deputado Donato, que fez essa ponte, pelo tratamento que nós tivemos ontem lá, Bruna, Walter, que está em casa, o pessoal respeitou a gente, e a gente fica feliz com isso, porque Santa Isabel é uma cidade pequena, mas é o nosso orgulho, é a nossa honra de representar. Às vezes a gente encara a situação de desprezo, até por parlamentares de autarquias maiores que a gente, mas quando a gente tem o respeito, a gente precisa exaltar isso, né? E contamos com os demais vereadores também dessa casa, para a gente conseguir batalhar por dias melhores no nosso transporte intermunicipal. Então, esse foi um episódio que eu quis relatar para vocês. Santa Isabel está no mapa da Artesp. Nós estamos lá, dialogando, conversando com o conselho diretor, com o diretor-presidente, que é uma pessoa muito inteligente, deu para perceber ali no trato dele, e também com a equipe técnica.
Então, se Deus quiser, dentro dos próximos 7, 8 meses, a gente volta lá, tenta alguma coisa, negociar alguma coisa, algum compromisso deles para melhorar um primeiro passo e volta lá para pensar na nova licitação, num novo contrato em que a gente tenha nossas dores vistas, enxergadas pelo governo do Estado. Então, essa foi a reunião de ontem, eu fiquei grato e que a gente possa caminhar junto para conseguir trazer essas melhorias para a nossa cidade. Bruninha, obrigado. Vamos seguir nessa força aí. Já estamos desde lá do ponto do Armênia. Vamos aí de novo, Deus permitiu, né? E o Walter também, que começou nos ajudando e vai conosco aí até, se Deus quiser, a entrega de um primeiro passo que vai fazer com que as pessoas que fazem esse transporte para trabalhar, para estudar, para fazer um tratamento de saúde, elas tenham mais conforto. Obrigado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de lei complementar número 6 do Poder Executivo, alterando dispositivos da Lei Complementar 154, instituindo o Conselho Municipal de Saneamento Básico, o CONSAB, o Fundo Municipal de Saneamento Básico de Santa Isabel, o FUNSAB, e dando outras providências. Observações. Os pareceres da Assessoria Jurídica, Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Habitação e Meio Ambiente são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite. Cumprimentar meu amigo Afonso aí, que eu não tinha visto aqui, né? Que Deus dê sabedoria ao senhor, né? Tive a oportunidade de estar aí com o senhor há um tempo aí no começo. Obrigado. Senhores vereadores, né? Esse é um projeto muito importante para o nosso município em si, né? Até mesmo, às vezes, as pessoas falam que a gente, decorrente horário, às vezes, não debate os projetos aqui nessa casa, porque a gente... Quando a gente vota um projeto aqui, a gente vota com responsabilidade. Com a terceirização da Sabesp em si, esse projeto em si, está tendo uma negociação junto aos municípios e a Arcesp, né? É isso, a Arcesp. Porque eles vão criar assim, um fundo. E com esse fundo, a Sabesp em si, da terceirização, ela vai reenviar 4% aos municípios, né, de toda a arrecadação do município. Então, é um projeto muito importante, né? Eu acredito que esse dinheiro em si, desses 4% que vem para o município, há a possibilidade de fazer canalizações, por exemplo, o Ribeirão Araraquara, um exemplo, tá? Ou que o conselho em si, que eles têm um conselho lá, que eles vão destinar para onde aí, porque é para saneamento básico, tá bom? É só para a gente estar explicando à população o que nós estamos votando aqui, porque é um projeto de extrema responsabilidade aqui, e agora vamos ter a arrecadação da Sabesp. Desde 10 anos, aí, senhor presidente, nunca tivemos nada deles, e hoje vamos ter aí 4% aí, com essa terceirização em conjunto aí, para a gente poder ajudar o município. Continua a discussão o projeto. Está em votação o projeto. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.